Meus irmãos, minhas irmãs, saudações em Cristo Jesus. Falaremos sobre o tema Deus, os cassinos e os cristãos. Eclesiastes 2:24 está escrito: nada há melhor para o homem do que comer, beber e fazer que a sua alma desfrute o bem do seu trabalho. Meus amados, o conselho bíblico é que as pessoas trabalhem para o seu sustento. Antes do pecado, Deus instituiu a responsabilidade do trabalho. Tomou, pois, o Senhor ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Gênesis 2:15. Após o pecado, o meio para o homem obter o seu sustento foi o trabalho. No suor do teu rosto comerás o teu pão. Gênesis 3:19. Segundo Tessalonicenses 3:8, Paulo diz: nem de graça comemos o pão de homem algum, mas com o trabalho e fadiga, trabalhando noite e dia. Portanto, qualquer outro meio para se conseguir o sustento que não seja o trabalho está fora do padrão estabelecido por Deus para o sustento do homem. A Bíblia não aprova a ideia de ganhar dinheiro fácil. Provérbios 13:11 diz: os bens que facilmente se ganham, esses diminuem, mas o que ajunta à força do trabalho terá aumento. Meus amados, os jogos dos cassinos não estão ligados ao plano de Deus para o ser humano. Os caçadores de saguis, também chamados soins, eles colocam uma banana dentro de uma boca estreita de uma garrafa para tentar capturá-los. O sagui, também chamado soim, quando vê a banana dentro daquela garrafa, ele coloca a mão, segura ali a banana e não consegue mais sair, tirar a mão daquela garrafa. Porque eles querem tanto a banana que não abrem mais mão daquela banana. E aí o caçador vem e captura o soim. Meus amados, assim também são os jogos dos cassinos. Eles capturam e escravizam as pessoas. Por isso que os jogos dos cassinos não estão ligados ao plano de Deus para o ser humano. Quando o cristão joga nos cassinos, nas loterias, nos jogos de azar, ele mostra que não confia em Deus para suprir as suas necessidades através do trabalho. Quando o cristão joga nos cassinos, ele está substituindo a providência de Deus pelo acaso. Isaías capítulo 65, verso 11 diz: mas a vós que preparais a mesa para a deusa Fortuna, fizestes o que é mal perante mim. Observa a expressão, a deusa Fortuna. Fortuna era a falsa deus da boa sorte. Portanto, o povo, na época de Isaías, descartou Deus e baseou sua vida na sorte, no acaso. E Deus ali condena. Deus, meus amados, condena os jogos de cassino porque é uma conduta pagã. Os verdadeiros filhos de Deus não são guiados pelo acaso, pela sorte. Os verdadeiros filhos de Deus vivem pela providência de Deus. Os jogos dos cassinos é um mecanismo de exploração, porque alguém ganha e outro perde. Quando
a única maneira em que eu posso ganhar e o outro perder, então o meu desejo de ganhar virou exploração. É esta a natureza dos jogos dos cassinos. Meus amados, a lei moral de Deus diz que não devemos nos envolver na exploração do próximo. Os jogos dos cassinos escravizam e viciam. Portanto, tudo que se torna vício não convém ao cristão praticar. Não devemos ser viciados, nem dominados por coisa alguma. Escutem, a pessoa não tem que jogar por muito tempo para poder viciar-se no jogo. Jogadores compulsivos começaram jogando de forma casual e recreativa. Jogavam apenas por entretenimento, por diversão, mas depois o jogo deixou de ser divertimento e se tornou uma dependência. Eles passaram a se sentir infelizes quando não jogavam. Meus amados, o poder compulsivo dos jogos dos cassinos levaram à multiplicação dos programas governamentais para vencer o vício do jogo em muitos países que legalizaram os cassinos. Os governos legalizam os cassinos para que você se sinta bem, para que você seja feliz, quando na realidade está lhe escravizando, lhe viciando. Quando o governo legaliza os jogos de azar, as loterias e as casas de cassinos, os cassinos, ele está dizendo em alto e bom tom o seguinte: você não precisa ser pobre. E está dizendo também, você nunca vai melhorar na sua vida com o seu trabalho. Quando o governo legaliza os jogos de azar, as loterias e os cassinos, está dizendo, você precisa jogar para construir o seu futuro. Em Romanos 13:4, Paulo diz que o governo existe para o bem comum, para o bem de seus cidadãos. Em outras palavras, o governo deve analisar se as leis que serão adotadas, que serão tornadas obrigatórias, legalizadas, contribuem ou não para o bem da população, contribuem ou não para o bem do povo. Quando o governo recorre à legalização dos cassinos para tentar resolver o seu problema econômico, é um sinal de que o governo não confia em si mesmo. Quando o governo recorre à legalização dos cassinos para pagar suas dívidas ou para cobrir os seus gastos exorbitantes, ele está afirmando que não tem competência para expandir a economia. Ele está afirmando que não tem competência para desenvolver o comércio. Ele está afirmando que não tem competência para encorajar a produtividade e controlar os gastos públicos. Como o governo não tem capacidade de resolver o problema da sua economia, ele legaliza os jogos de azar, as loterias, os cassinos, fazendo os cidadãos pagarem impostos, pensando que estão se divertindo, quando na realidade estão sendo viciados, escravizados. Meus amados irmãos e irmãs, o governo, além de escravizar e viciar os cidadãos, através dos jogos, os cidadãos pagam impostos quando jogam. A dependência em jogos
sempre apresentou elevados níveis de ansiedades e depressão, agravados pela culpa e pelo estresse das perdas financeiras. A dependência em jogos assemelha-se à dependência das drogas, trazendo consequências devastadoras para a saúde mental, financeira e social. Que Deus vos abençoe abundantemente, a você, o seu ministério e a sua família. Compartilhe esta mensagem com outros irmãos e irmãs que você conhece. Vou colocá-la no meu canal do YouTube. Se você ainda não se inscreveu no canal, clique aí. O endereço encontra-se logo aí embaixo. Louvado seja o nosso grande Deus, provedor. Amém.